pronto, Sebastião? Não. Ah, agora sim. Ok, agora são 18 horas. Eu acho que minha bateria que foi. Ok, agora são 18 horas e 8 minutos, né? Deu um pequeno tal aqui, né? 18 horas e 8 minutos. Já está presente no estúdio da Rádio Popular o pastor Walter Guiar, pastor presidente da primeira igreja batista de Jacaraípe, que fica localizada ali na Avenida Abdo Saad, ok? Então, tenho certeza, quase toda certeza, para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, já deve conhecer o pastor Walter Guiar e também deve conhecer a primeira igreja batista de Jacaré, ok? Então, só estou voltando porque o pastor acabou de chegar, né, certo? E nós vamos estar passando para a vinheta do programa, o pastor vai estar se assentando aqui e vai trazer essa mensagem que Deus quer que eu ouça, que você ouça, que realmente vai nos edificar e vai nos dar, com certeza, muitas vezes, ok? Então vamos para a vinheta e daqui a pouquinho o pastor já vai estar sentando aqui, hein? Falando de Jesus, todos os dias, de segunda a sábado, das 18 horas, participe e 3341-4079 ou pelo site www.radiopopular.net.br colocou a sua oração, o programa de Deus, a seleção de Jesus e quase todas, nem todas, ainda não. Nós estamos só na metade dela. Mas eu não preciso não. Aí eu já pega quem está no online. Pode abrir? Pode falar. Boa tarde aos ouvintes da rádio falando de Jesus, essa rádio popular, essa rádio tem sido uma bênção, principalmente nesse espaço onde se fala a respeito de Deus, onde se fala a respeito do amor, onde se fala a respeito da salvação, do perdão para os pecados, onde fala sobre coisas boas, coisas que nós precisamos e precisamos muito nos dias de hoje. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Redentor e Mestre. O meu desejo que, aonde quer que esta nossa palavra, a nossa voz, possa alcançá-lo, alcance também a sua família, com toda a sorte de bênçãos espirituais. Famílias que estão passando por momentos muito difíceis, todas, sem exceção de uma, talvez os problemas se divergem, mas com certeza cada um vencendo a sua tempestade do dia a dia. E se nesse momento eu tenho a oportunidade de falar com uma família em especial, que está passando por lagos de aflições, de amargura, tempestades da vida no deserto, de uma forma carinhosa, que nesta tarde, início de noite, desejo falar ao seu coração. Pelas experiências que nós temos vivido, é o suficiente para dizer a você que não há nada a temer, pelo contrário, é momento de cobrar forças, revigorar o ânimo e buscar realmente Deus de todo o seu coração, alma e espírito. E certamente Deus virá no seu auxílio, seu socorro, no momento apropriado, certamente Ele dará a você alívio, Ele dará a vocês da família a restauração, a cura, a salvação, seja qual for a necessidade, nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que está presente, sobretudo, naqueles momentos mais complicados de nossas vidas. Pois bem, eu quero aproveitar a oportunidade para fazer um convite. Se você tem desejo de visitar a Terra Santa, Israel, é uma caravana que a gente faz anualmente para conhecer a terra onde foi o chão, a origem do cristianismo, pisar na terra onde Jesus pisou.
no mês de setembro, nós vamos estar fazendo mais uma caravana. E desta vez passando por Roma. Desejando participar, pelo menos saber melhores informações para somar essa caravana à Terra Santa, você pode ligar para o número 3252 4524. Repito, 3252 4524. Venha participar desta caravana à Terra Santa. Eu gostaria de ler um texto aqui na Palavra de Deus e, orando, pedir que Deus nos dê uma mensagem que possa trazer direção, alento, conforto à sua vida, à sua família, a todos nós. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, Pai do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, uns creem em carros, outros creem em cavalos, mas nós sempre faremos menção do Teu nome. Nesse momento, rogamos a Ti que Tu perdoe os nossos pecados, o Senhor aumente a nossa fé em Ti, o Senhor nos ajude a vencer os momentos de tribulações, de aflições, e o Senhor nos ajude a vencer as tempestades da vida. Nesse momento, de uma forma especial, por aquelas pessoas que estão vivendo em lares de aflições, vivendo problemas difíceis na vida, na família, que o Senhor possa fortalecer a fé, recobrar o ânimo, dar-lhes esperança e, sobretudo, o poder que vem do alto, o poder que vem de Jesus Cristo para trazer a cura, a paz, a libertação, a salvação a esta vida, a esta família. Nesse momento, Deus, que nós vamos abrir a Tua Palavra para poder fazer a leitura e a mesma possa vir trazer conforto, alento, direção aos nossos corações, às nossas vidas. Todos esses valores nós suplicamos a Ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Mestre. Aleluia. Glórias a Deus. O texto que Deus escolheu para nós nessa tarde, ele está registrado lá no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, o capítulo é de número 12. Vai nos falar a respeito da vida de Abraão, um grande servo de Deus. Abraão, que também é considerado o pai da fé. Abraão é um homem que teve profundas, marcantes experiências com Deus, e é um homem que, de certa forma, nós admiramos e, por que não dizer, invejamos a sua fé. Muitas vezes nós queremos ter a fé desses homens e mulheres da Bíblia, e Abraão é um homem em que nós gostaríamos de ter a fé dele, justamente para viver esse momento tão complicado como esse que nós estamos vivendo. Mas não basta apenas querer ter a fé de Abraão. É necessário ter a fé de Abraão. Agora, a fé é uma coisa que vem, uma coisa que acontece conosco mediante uma experiência, um relacionamento com Deus. Nós não compramos fé. Nós não emprestamos fé. Nós não adquirimos fé através de negociações ou qualquer coisa assim. A fé é um dom de Deus. A fé é algo que parte de Deus e Deus colocou em nossos corações. Agora, só que essa fé precisa ser trabalhada, essa fé precisa ser crescida, essa fé precisa ser dinamizada. Se você disser que não tem fé no coração, não é verdade. Você tem fé. Mas talvez a sua fé seja tão pequenininha como às vezes a nossa fé é, que nem parece que temos fé. É por isso que nós, às vezes, queremos ter a fé como Abraão, a fé como Isaac, como Jacó, como Isaías, como Jeremias, a fé de Paulo, de Pedro, de João. Agora, o que nós precisamos ter em mente é que estas pessoas tiveram
um relacionamento com Deus tão profundo que a fé foi acrescida, ela foi ampliada, ela foi aumentada. E em nome dessa fé, esses homens e mulheres fizeram maravilhas. Eles curaram pessoas, em nome da fé eles fecharam bocas de leões, em nome da fé eles cruzaram o mar com pés enxutos, em nome da fé eles fizeram chover, em nome da fé fizeram o sol parar, em nome da fé eles fizeram coisas extraordinárias, ou seja, milagres. E os milagres que foram feitos no passado, eles podem perfeitamente serem feitos hoje, porque o Deus é o mesmo e a fé também é a mesma. A fé que faz as coisas acontecerem. Quando nós olhamos a história de Abraão, Abraão não teve a sua fé da noite para o dia, pelo contrário. A primeira coisa que aconteceu na vida desse grande servo de Deus é que ele teve uma experiência, um relacionamento profundo com Deus. Então, se você quer ter uma fé que faz com que as coisas aconteçam, a primeira coisa que você tem que fazer é ter um relacionamento profundo com Deus, intimidade com Deus. Você tem que conhecer a Deus e fazer a sua vontade. E através desse relacionamento com Deus, você vai observar que as coisas começarão a mudar e mudar significativamente para você. Foi o que aconteceu com Abraão. Veja bem, se nós entendermos um pouco da história desse homem, você vai entender por que ele é também chamado Pai da Fé. Como que tudo começou? Quando nós lemos em Gênesis, o capítulo de número 12, versículo 1, está dizendo que Deus promete uma nação a Abraão. Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Você não está ouvindo esta mensagem por um acaso. Olha o que o texto bíblico diz. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Partirei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. A história desse homem da fé começa obedecendo a Deus. Se você quer ser um homem de fé, se você quer ser uma mulher de fé, então você já tem que ter em mente que a sua vida tem que ser uma vida de obediência a Deus. Obedecer a Deus significa não discutir com Deus, não ser adversário de Deus. A partir do momento que eu decido obedecer a Deus, eu estou abrindo mão das minhas vontades próprias, do meu querer próprio. Muitas vezes estou abrindo mão daquilo que outrora eram sonhos, eram metas, eram objetivos, para que eu possa agora ter os sonhos de Deus. E às vezes isso não é tão fácil. Então muitas vezes escolhemos desobedecer a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, a fé enfraquece. Mas quando nós obedecemos, a fé é revigorada. Entenda que quando Deus disser com você algo, olha, é verde, você não pode dizer que é azul, ou que é amarelo, ou que é de qualquer outra cor. É verde. Porque Deus sabe o que está dizendo e por que está dizendo. Nós não precisamos discutir com Deus. Basta que nós tenhamos fé para obedecer.
Olha que coisa interessante o que aconteceu com esse homem de fé. Deus chegou para ele em determinado dia e disse assim: Abraão, eu quero que você saia do meio da sua terra, da sua parentela. Eu quero que você vá para um lugar que eu ainda te mostrarei. E Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. E Abraão, todas as pessoas que abençoarem você serão abençoadas. E todas as pessoas que não abençoarem você também não serão abençoadas. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu a Deus. Poderia não ter obedecido, poderia ter questionado a Deus, poderia ter duvidado de Deus, poderia ter acreditado de Deus. Agora, deixe-me dizer a você como estava a vida de Abraão. Abraão era um homem rico, era um homem próspero. Abraão tinha muitos amigos, Abraão era muito querido pelos seus familiares, era um homem de prestígio, era um homem de classe social alta, era um homem que estava muito bem estabelecido no seio da sua comunidade. Não tinha problema financeiro, Abraão não tinha problema social, não tinha problema cultural. Talvez o único problema que Abraão tinha é que a sua esposa, a Sara, ela era estéril. Ela não podia ter filho, ela não podia dar à luz. E Abraão também já era de uma certa idade, e isso talvez trazia para ele algumas dificuldades, alguns problemas, porque ele não tinha filho. Deus, sabendo disso, resolveu abençoar esse homem exatamente com aquilo que ele anunciou. Mas para que ele tivesse, ele teria que dar um passo de fé. Mas só que Abraão não tinha ainda aquela fé suficiente, mas ele tinha algo que é tão importante quanto a fé, ele tinha a obediência. E Abraão, através da sua obediência, ele alcançou a fé, e através da sua fé, ele alcançou aquilo que ele mais gostaria naquele momento, que era ter um filho. Mas eu quero que você entenda que quando nós decidimos obedecer a Deus, Ele nos dá muito mais do que aquilo que nós pedimos ou almejamos. Abraão queria ter um filho. Deus promete agora dar a ele milhares, milhões de filhos através da sua descendência. Ainda disse mais: você não vai ter filhos amaldiçoados, filho que faz você passar vergonha, vexames, filhos que trazem mal. Pelo contrário, Abraão, seus filhos serão uma bênção. Eu os abençoarei. E Abraão, como posse dessa promessa de Deus e desse mandado de Deus, Abraão deixa tudo para trás. Abraão deixa familiares, Abraão deixa filhos, Abraão deixa amigos, Abraão deixa terra, Abraão deixa cultura, Abraão deixa culinária, Abraão deixa o conforto. Olha, pelo mandado de Deus, em obediência, Abraão deixou tudo. Pergunto a você: o que você estaria disposto a deixar, a abandonar, para poder atender o mandado de Deus? Aí começa tudo, através da obediência e também da renúncia. O que você está disposto a abandonar? Existem muitas pessoas que estão desejosas de serem abençoadas por Deus, mas não estão dispostas a abandonar o vício, não estão dispostas a abandonar a vida dupla, a vida pregressa, não estão dispostas a abandonar a mentira, o engano, o engodo, não estão dispostos a abandonar as tradições que não somam, que não lhe trazem nenhum benefício espiritual. E a gente vê na vida desse homem que, além, no caso Abraão, além da sua obediência e fé,
ele também estava disposto a abandonar, a abrir mão daquilo que Deus diz para você abrir mão. E eu posso lhe dizer, com certeza, algo que Deus quer que você abra mão para que você seja abençoado. Primeiro lugar, tudo aquilo que hoje não traz um bem-estar para a sua alma, para o seu corpo, para o seu espírito, você tem que abrir mão. Se não está trazendo bem, é algo que você tem que abrir mão. Vamos imaginar uma amizade. Você gosta muito de uma pessoa, mas se essa pessoa não está lhe trazendo benefícios, pelo contrário, não está somando, é hora de você abrir mão disso. Deus quer que você faça isso, para o seu próprio bem, para até mesmo o bem dessa pessoa. Se você é uma pessoa que vive envolvido com mentiras, com trapaças, com coisas erradas, Deus quer que você abandone isso, e abandone hoje, abandone agora, para que Ele comece a abençoar a sua vida. Por quê? Mentiras, engodos, trapaças, não vai levar você a lugar nenhum. E Deus não acompanha pessoas que procedem dessa forma. Se você vive uma vida de tristeza, de amargura, de frustrações e de decepções e depressões, Deus quer que você abandone isso agora, porque essas coisas não fazem bem para você, não fazem bem para as pessoas que estão do seu lado. Mas existe muitas vezes uma pergunta: o que eu vou fazer, como eu posso fazer para vencer essas coisas e abandonar? E a resposta está na palavra de Deus. A partir do momento que você começa a obedecer a Deus, Ele começa a lhe dar forças também para que você tenha condições de vencer essas dificuldades. Então preste atenção, sozinho você, nem eu e ninguém conseguiremos vencer. Mas com Deus, a obediência a Deus, nós podemos vencer absolutamente tudo nessa vida. É o poder sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. E Deus nos ama. E Ele é o maior interessado em nos ver resolvendo os nossos problemas, os nossos dilemas. Pois bem, Abraão resolve sair daquele lugar e foi para o lugar onde Deus haveria de mostrar. E Deus, como você está lembrado, prometeu a ele que daria a ele uma grande nação. Então teria que começar com filho. E ele não tinha filho. Só que o tempo passou e a sua esposa foi amadurecendo, foi envelhecendo, e eis que de repente ela se encontra agora na terceira idade. Se ela não tinha condições de ter filhos quando era jovem, imagine agora na condição de idosa, uma mulher com seus 65, 70 anos, imagine a situação de Abraão. Presta atenção numa coisa. Quando Deus lhe fizer uma promessa, Deus jamais se esquecerá da promessa que Ele fez. Deus sempre cumprirá a sua promessa. Vai passar dias, vão passar anos, talvez até décadas. E de repente você mesmo pode até se esquecer de algo que você pediu a Deus, mas Deus nunca vai esquecer de algo que Ele prometeu a você como promessa. Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? A promessa que Deus fez a Abraão é que Deus daria a ele filho, uma grande nação. Ok? Sara agora, a esposa de Abraão, idosa, e nada de chegar o primeiro filho. Um dia, a Bíblia nos diz que Abraão estava lá na sua casa, na sua tenda, e Deus enviou os seus anjos, os seus mensageiros. Por favor, fique muito atento, porque pode ser que Deus, nesta hora, esteja enviando até você anjos, mensageiros, aqueles que são porta-vozes de uma mensagem
que vai dar uma direção nova à sua vida. Deus nunca lhe deixa sem uma resposta. E nesta hora, como aconteceu na vida de Abraão, uma mensagem chegou até a sua tenda. Essa mensagem de Deus chega à sua casa, aonde quer que você está ouvindo. E o propósito dessa mensagem é que você seja abençoado, tal qual Abraão foi. E a mensagem de Deus foi muito simples. Abraão, eu não me esqueci da promessa feita a você lá atrás. Deus está dizendo a você, Ele também não se esquece da promessa que Ele faz a você. E qual foi a promessa? Que Deus lhe daria um filho. O momento é interessante porque a esposa de Abraão estava ouvindo a conversa, e quando chegou nesse ponto de que Deus estava mantendo a promessa dele em dia, ela começou a rir. Por que ela riu? Naturalmente, pela idade dela. Já tinha cessado a sua fertilidade. E o anjo, praticamente, a repreendeu, dizendo que ela não deveria rir, zombar das coisas de Deus. Eu não sei se você é um daqueles que zombam das coisas espirituais. Eu não sei se você é um daqueles que zombam de Deus. Se você é um daqueles que zombam dos crentes. Se você é um daqueles que zombam da Bíblia. Se você é um daqueles que zombam das igrejas, você deve tomar muito cuidado. Porque quando se zomba de Deus e das coisas de Deus, você está traindo sobre a sua vida, não coisas boas, pode ter certeza. De Deus não se zomba. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Se os homens zombarem dele, certamente bênção de Deus, estes não vão colher. E não seja você alguém que zomba de Deus. Pelo contrário, seja alguém que seja temente a Deus. E quando o anjo deu essa palavra, então ele se despediu e foi embora. E conforme promessa, Sara agora está grávida, e no momento certo ela tem um filho, e deu esse filho o nome de Isaque, que na Bíblia quer dizer filho da promessa. Não poderia ter outro nome, tinha que ser Isaque. Tinha que ser o reconhecimento das promessas feitas por Deus. Uma promessa que se cumpre. Uma promessa que é real. Uma promessa que acontece. Uma promessa que sai do papel. Uma promessa que sai da teoria. Uma promessa que se torna prática. Uma promessa que se torna uma realidade. Agora, na vida de Abraão e Sara, estava completo, porque eles eram uma família completa. Deus abençoe as famílias, Deus abençoe o marido, Deus abençoe a esposa, Deus abençoe a filha, o filho, Deus abençoe os filhos, Deus restaure os lares, Deus abençoe essa família que é instituição divina. Deus tem duas instituições criadas pela sua própria mão, é a família e a igreja de Jesus Cristo. Com essas duas instituições, Deus não vende, Deus não negocia, Deus não empresta, Deus não abre mão. São duas coisas que nós poderíamos dizer que são a menina ou as meninas dos olhos de Deus, a família e também a igreja. Então, se você tem sua família, cuide dela, com carinho, com amor, com afinco, com dedicação. O homem que não dedica a sua família, ele está renunciando a si mesmo, ele está renunciando o seu caráter, a sua dignidade, ele está renunciando aquilo que Deus lhe deu de abençoado, que é o sacerdócio. O sacerdócio do lar é dado ao homem. Você pai, você esposo, você tem que assumir esse sacerdócio, você tem que levar a sua família aos pés de Deus, levá-los a Cristo, levá-los à igreja, ensinar os seus filhos a amar ao Senhor Jesus Cristo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e certamente eles andarão por caminho de luz, porque o caminho é Jesus.
Abraão então recebe essa bênção de Deus chamada Isaac. Muito feliz estava com a sua esposa, com o seu filhinho, até que um dia Deus disse para Abraão: Abraão, eu quero que você pegue seu filho Isaac e sacrifica esse filho Isaac lá no monte que eu lhe mostrarei. Presta atenção, antes de Deus fazer esse pedido a Abraão, Abraão já tinha feito muitas outras coisas para Deus. Abraão já tinha atendido muitos outros pedidos de Deus. Abraão já tinha feito muitas coisas para Deus. Então, Deus nunca pede nada sem antes conhecer o seu coração, a sua alma, a sua vida. E a Bíblia diz que Abraão não negou o seu filho Isaac. Pelo contrário, pega Isaac e viaja 3 dias com Isaac. E quando chega no monte que Deus lhe mostrou, Abraão estava também acompanhado de mais alguns homens. E o texto bíblico diz que Abraão disse a esses homens o seguinte: olha, vocês devem ficar aqui, eu e o rapaz subiremos para adorar a Deus e depois nós retornaremos. Presta atenção, Abraão foi chamado por Deus e Deus deu a ele a missão agora, talvez a mais dura de todas as missões, o mais difícil de todos os pedidos. Você vai sacrificar o seu filho Isaac em amor a Deus. O que Deus te pede para sacrificar hoje? O vício, a tradição, aquela amizade, aquele comportamento, aquele desejo, aquele sonho. Presta atenção. Se Deus pedir para você sacrificar, sacrifique. Isso vai ser bênção na sua vida. Agora, se você não sacrificar, vai ser maldição. Deus sabe aquilo que pede e por que pede. Abraão não hesitou, Abraão não questionou, Abraão não ficou chateado, decepcionado com Deus. Pelo contrário, um homem de fé, em que embora seu coração estava apertado, mas ele pega o Isaac e sobe no monte, e enquanto subia, certamente ele ia pensando como que é a vida, por que essas coisas acontecem. Todavia, nenhum pensamento foi capaz de tirar do seu coração a obediência. Abraão estava disposto a sacrificar Isaac. E quando chegaram lá em cima, aí vem o momento mais difícil. Porque o Isaac, já crescidinho, já sabia o que ia acontecer, como cultuar a Deus. O seu pai o ensinara desde criança. E então ele faz a seguinte pergunta: meu pai, eis aqui a lenha, eis aqui o lugar do sacrifício, eis aqui o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão, sem titubear, Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus proverá. E eu chamo a sua atenção que essa expressão, Deus proverá, foi pela primeira vez dita na Bíblia através desse homem de fé. Deus proverá. E nessa tarde, eu não sei qual é a sua necessidade, qual é o seu problema, qual é o seu dilema, qual é a sua circunstância, qual é a sua tempestade. Eu posso lhe dizer: Deus proverá. Proverá é resposta, proverá é solução, proverá é exatamente o que nós precisamos no momento de dificuldade. Abraão disse para seu filho: não se preocupe, meu filho, Deus proverá. Eu posso te dizer nessa tarde: não se preocupe, meu irmão, não se preocupe, meu amigo, Deus proverá. Talvez, se você começou a ouvir o programa nesse momento, se você ouvir tão somente essa expressão, já é suficiente. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, porque tem sido assim ao longo da história. E Abraão pega seu filho Isaac e coloca ali no objeto, ou ali no local de sacrifício,
E agora Isaac entende tudo, o cordeiro é ele mesmo, ele vai ser sacrificado, um momento muito difícil para Abraão, um momento muito difícil para Isaac, mas um momento maravilhoso para a fé, um momento maravilhoso para a obediência, um momento maravilhoso para a renúncia, um momento maravilhoso para uma nova caminhada com Deus, um momento maravilhoso para uma nova experiência espiritual, um momento maravilhoso, porque a partir daquele momento era Abraão e Deus, era Abraão e Deus, era Abraão e Deus, e Deus e Abraão. E Abraão pega o seu cutelo, e quando ele levanta para imolar, para sacrificar o seu filho, ele ouve o brado do Senhor que diz: Abraão! Abraão! E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Olha a expressão de um servo obediente. Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor diz a Abraão: não faça nenhum mal ao seu filho, porque você tem demonstrado ser um homem de fé. Em especial nesse momento, você tem demonstrado ser um homem de fé. Que coisa maravilhosa! A fé de Abraão salvou o próprio filho do sacrifício. A fé de Abraão restaurou novamente a sua alegria de viver. A fé de Abraão fez com que nenhum mal viesse a acontecer. A fé de Abraão impediu que um homicídio ocorresse. A fé de Abraão impediu que uma tragédia ocorresse. A fé de Abraão impediu que o sentimento de culpa viesse dominar a mente daquele homem pro resto da vida. A fé de Abraão, naquele momento, foi um divisor de águas na vida daquele homem e na sua experiência com Deus. Não faça nenhum mal. E quando ele olha, ele vê que estava ali no meio do arbusto, preso a algumas árvores, um cordeiro que Deus providenciou para que ele pudesse sacrificar no lugar de Isaac. Oh, glórias! Oh, aleluias! Que coisa abençoada! Aquele cordeiro que foi sacrificado no local de Isaac representa Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado, que veio a este mundo e nunca pecou, para morrer no meu lugar, no seu lugar, em o nosso lugar. O Cordeiro substituto. Quem merecia a cruz e o horror da cruz era você, era eu, éramos todos nós. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, ele morreu em nosso favor. Você precisa entender essa realidade espiritual. Jesus morreu pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ter perdão para os pecados, salvação eterna. E para que nós pudéssemos andar com Deus nesse mundo e morar no céu com Deus. É a substituição, é o sacrifício. E Abraão tira seu filho Isaque dali, pega o cordeiro e sacrifica, e volta para casa alegremente. Primeiro, porque ele atendeu o pedido de Deus, ele não recusou, ele não renunciou. Segundo, porque Deus honrou a sua fé. Terceiro, porque Isaac, mais do que nunca, agora estava agradecido, porque ele nasceu uma vez, e agora ele nasceu de novo, mas não agora um nascimento simplesmente biológico e físico, mas um nascimento espiritual, ou experiência maravilhosa, a experiência que você também precisa passar. Você teve um nascimento físico, mas você precisa nascer de novo, uma experiência espiritual que vai acontecer quando você entregar de fato a sua vida a Jesus Cristo. Nessa tarde, o meu desejo é que você tenha uma experiência tão profunda com Deus, como a experiência que Abraão teve, e que essa experiência venha abençoar a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus amigos, esta comunidade. Que Deus abençoe
a sua casa, o bairro aí onde você mora, seus vizinhos. Que Deus abençoe a Serra. Que Deus abençoe o Estado do Espírito Santo. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe o mundo. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Rei. Amém, amém e amém. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nesse momento com muita alegria está meu coração pelo privilégio, pela oportunidade, a alegria de poder ser um porta-voz da mensagem de Deus aos nossos ouvintes. Ó Senhor, que nesse momento a palavra do Senhor possa encontrar guarida em cada coração. E que a ouvinte da palavra de Deus possa ser também um praticante desta palavra. E que esta palavra possa transformar sua vida, possa transformar o seu lar, possa transformar a sua rua, a sua comunidade. Ó Deus, que o Senhor venha suscitar filhos de Abraão na fé, homens e mulheres cheios de fé. E se nesse momento o nosso ouvinte está passando por um drama, por um momento difícil, venha se lembrar agora da fé de Abraão e curvar o joelho e clamar a Deus. E certamente da parte de Deus virá uma resposta, porque o Senhor continua sendo o Deus de Abraão, o nosso Deus, o Deus proverá. Senhor meu Deus, nesta hora eu volte uma bênção especial para as famílias, para aqueles que estão vivendo um lago de aflição, para aqueles que estão vivendo os problemas mais difíceis. Mas peço que também que o Senhor mantenha a paz, a harmonia, a bênção àqueles que estão vivendo bem, mas de uma forma especial aqueles que estão passando por aflições. Abençoe estas pessoas, que o Senhor venha protegê-los, guardá-los. E queremos agora, na autoridade que o Senhor tem concedido aos teus ministros, abençoá-los em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluias. Amém. Eu, pastor Walter Aguiar da Silva, pastor da Primeira Igreja Batista, ali em Jacaraípe, Avenida Ardo Saad, 1641, estamos aqui despedindo com a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado. Deus te abençoe. De Deus, através do seu mensageiro, hoje aqui nesta quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 15. Nós vamos só estar desfazendo a rede e vamos estar com a nossa programação local, a Edmar Barbosa, lá em Planalto Serrano, ok? Ao Heraldo lá em Novo Horizonte. E então, neste momento, nós vamos estar desfazendo a rede popular, a rede de rádio, com o programa Evangelho. Você que está nos assistindo, você que está pelo sistema online, pelo sistema web TV, você pode continuar ainda a acompanhar a nossa programação, porque nós estamos aqui ainda com o pastor Walter, ok? E nós vamos estar agradecendo também a presença do pastor Walter, também aos irmãos que estão nos assistindo, em especial, eu quero mandar um abraço para o irmão Dinamar, lá na Avenida Minas Gerais, junto com a sua família, junto com a sua esposa, que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Muito obrigado, irmão. Que Deus abençoe o seu trabalho, o seu lar, enfim. Que em breve o irmão também vai estar novamente aqui, trazendo a palavra do Senhor. Quero também agradecer a você que está, o pastor Vitor, da Igreja Batista Renovada, na Avenida Todos os Santos, em Jacaraípe, que também está nos prestigiando, que vai estar semana que vem aqui, se assim Deus permitir, ele já confirmou. E assim outros mensageiros, o pastor, amanhã, Sebastião, amanhã o pastor, lá de Vista da Serra, lá das chamas da igreja, das chamas do avivamento, certo? Agora estou me bolando com as palavras. Ele vai estar aqui amanhã, certo? Agora fugiu o nome dele agora. Agora, essa deu branco agora o nome do pastor, viu? Mas ele vai me perdoar. Mas o importante é eu estar na lembrança que amanhã ele vai estar aqui, da igreja Chamas do Avivamento, lá de Vista da Serra.
certo? Eu falei o nome em mente dele, mas não tem problema. E no sábado, encerrando a nossa semana do Programa de Jesus, o evangelista Jean, da Igreja Templo de Deus, ok? De José de Anchieta 4, ok? A agenda está fechada, Sebastião. Mas semana que vem tá, pastor Ralph, tem vários pastores que estão aqui, mensageiros também. Bom, quero agradecer ao pastor Walter. Sebastião, nosso link agora, pastor, por favor. Agora, por favor. Agora nós dois conversamos, Filipão. Quero te agradecer, tá certo? Os irmãos que estão lá nos assistindo, ainda não está podendo ver simultaneamente, tá certo? Mas eu quero te agradecer por essa rica, abençoada palavra que o pastor trouxe, como outros mensageiros têm passado por aqui e também têm trazido. É uma mensagem simples, mas objetiva. Mensagem de direcionamento que o mundo precisa. Que é de união, que é de paz, é de amor, que é de famílias reunidas. E realmente veio a palavra abençoada. Graças a Deus, Sebastião, nós somos ouvintes número 1 do programa de Jesus, mas nós somos aqui ouvintes de todas as mensagens. É o nosso trabalho, mas não deixa de que também essas mensagens venham a refletir no nosso coração. E até o Sebastião, o pastor trouxe uma mensagem aqui, falou uma palavra, Sebastião. Se você prestou atenção que o pastor falou, nós estávamos ontem à noite aqui, era quase meia-noite aqui trabalhando, e nós falamos ontem. Só não vou falar a palavra no ar, mas depois nós conversamos. Tá certo, pastor? Muito obrigado. Quer falar algo mais, pastor, para a gente estar? Não, eu quero só agradecer você, Djalma. Quero agradecer a sua equipe. Fiquei nervoso, não. Fico emocionado, pastor. Fico emocionado com a presença, né? Quero agradecer a sua equipe por esse relevante e abençoado programa. Amém. Principalmente esse momento onde você leva Deus às pessoas. Onde você leva a mensagem de Deus às pessoas. Amém. Onde você leva aquilo que tem de bom às pessoas. Amém. Porque existem muitas coisas contaminando a sociedade e a palavra de Deus purifica. Então que Deus continue abençoando vocês. Amém. Eu quero deixar o convite aberto, pastor, da próxima vez, pastor, assim, aceitar o convite, da próxima vez o pastor vai estar, se assim Deus está certo, mas Deus tem todo o propósito, como o senhor falou, da fé, e nós colocamos nesse programa, né, Sebastião? Nós temos vídeo gravado, e colocamos nesse programa, que nós gostaríamos de levar essa palavra de Deus, esse programa, a outras comunidades, as comunidades de Central Carapina, Carapina Grande e tudo. E Deus, com certeza, Ele viu que o que a rádio está simplesmente transmitindo é bom. O coração dele é bom para o povo dele. E Deus nos abençoou e a partir do dia 2 de fevereiro nós estamos transmitindo para outros bairros. E quando nós começamos a transmitir, o pastor possa estar, assim, tiver disponibilidade, e está na nossa agenda missionária, né? Que nós temos uma agenda missionária com vários mensageiros, tá certo, pastor? Ok. Rádio Popular, agora vamos fazer a rede local, né? 18 horas e 56 minutos, então você que está nos acompanhando pelo sistema de web e TV, uma boa tarde e uma tarde e noite feliz, sempre na paz de Deus e com certeza amanhã, de novo, se assim Ele permitir, se assim Ele quiser, nós vamos estar aqui a partir das 17h45 para mais um programa falando de Jesus, especialmente para você e para mim, pode ter certeza, e para o meu amigo Sebastião, tá certo? 18h57, vamos voltar com a nossa programação normal, hein?